Oi, aqui no Sequi Foods a gente vai aprender a fazer essa pizza de couve-flor. Na verdade, não é a pizza que é de couve-flor, mas sim a massa que é feita com couve-flor e sem farinha. Então, é uma pizza low carb. É lógico que ela não fica tão crocante que nem a pizza feita com farinha branca e tudo, mas ela é um ótimo substituto. Eu adoro, gosto de comer tanto no café da manhã como num jantar, um lanche leve e bem gostoso. Primeiro a gente vai processar a couve-flor crua. Eu aqui dei uma picadinha porque o meu processador não é dos melhores, então, para facilitar o trabalho dele, eu piquei e depois processei até ficar assim, olha, tá vendo? Bem fininha. Aí a gente vai colocar ela dentro do micro-ondas por 1 minuto e meio, só para deixar essa couve-flor crua um pouquinho mais macia, tá? Então a gente coloca no micro-ondas, deixa ela funcionando aí, deixa o micro-ondas funcionando por 1 minuto e meio, tira, espere esfriar um pouco, coloca num paninho, ou então, que nem eu tenho esse Perfex aqui, que dá para usar, um Perfex branquinho, e espreme para tirar toda a água da massa. Mas isso vocês podem fazer com ela fria, tá, gente? Não precisa fazer com ela quente, que daí acaba queimando a mão. E é impressionante o que sai de água da massa. Eu já fiz essa pizza de couve-flor, inclusive sem fazer esse processo. Também dá certo, só que daí ela fica um pouquinho mais molinha. Se vocês tiverem paciência, eu aconselho espremer para tirar todo o líquido da couve-flor antes de misturar o restante dos ingredientes. Não é difícil e depois a massa realmente vai valer mais a pena, tá? Então, como vocês estão vendo, depois que eu espremer todo o líquido, eu pego essa massa e vou colocar o restante dos ingredientes, tá? Olha só como ficou bem sequinha, né? Ela fica diferente mesmo. É, Aí agora a gente vai colocar os outros ingredientes para fazer essa pizza com a massa de couve-flor, tá? Então tá aí. Primeiro a couve-flor já cozida, né? E bem sequinha, eu dou uma amassadinha nela para já ir preparando a massa. E depois vou colocar os outros ingredientes. Para usar de tempero, eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal. O sal é bem pouco mesmo, porque olha, vai queijo ralado. O queijo ralado já é salgado, né? Então é opcional. Depois que eu coloquei o queijo ralado, misturo bem. O queijo, às vezes, eles têm, têm uns gruminhos, né? Por isso que eu gosto de dar uma amassadinha antes de colocar os outros ingredientes. Amasso, deixo ela bem no ponto que eu quero e aí vou colocar o ovo. Então, é só colocar um ovo e continuar mexendo que essa massa já vai dar uma liga. Olha, eu já tinha visto muitas vezes essas receitas de pizza com a massa de couve-flor, mas sempre estava em dúvida se valia a pena ou não. Depois que eu fiz a primeira vez, eu adorei, substitui tão bem uma pizza e às vezes eu gosto de uma comida bem quentinha, né? E você pode deixá-la pronta, guardada na geladeira. Eu nunca congelei, mas na geladeira eu faço, ponho dentro de um saquinho e aí na hora que eu tô com vontade eu abro a pizza, monto e dá super certo. Então, como vocês estão vendo aí, eu mexi bastante a massa, olha já como ela deu uma boa liga, né? Levo para a geladeira para deixar engrossar um pouquinho, porque depois que ela tiver gelada, ela fica mais fácil também de abrir. Se você for abrir agora, ainda está um pouco macia. Quando eu tiro da geladeira, essa receita de 200 gramas de pizza que eu fiz com 200 gramas de couve-flor, eu consegui abrir duas massas de um tamanho razoável. Essa minha forma aí não é muito grande, tá? É uma forma que eu uso para um forninho. Então não é que é uma forma grande. Dá uma pizza individual do tamanho de um prato, assim, mais ou menos.
Aí eu pego essa massa, minha forma ela é antiaderente, então não passei nada, mas se precisar, é só passar um pouco, untar a forma também, não tem segredo nenhum, tá? Aí com cuidado eu vou abrindo a massa do meio para as pontas. Às vezes ela vai dando, vai fazendo uns buraquinhos assim, a gente vai acertando com a mão, tá? Até fazer toda a volta dela. Se vocês preferirem cortar com um aro ou alguma coisa para a pizza ficar bem redondinha, é do gosto de vocês, tá? Se não, olha, a minha ficou com a beirada meio irregular, mas tá valendo, não tem problema nenhum, né? Aí é só ligar o forno, que nem eu falei para vocês, vou fazer no meu forninho e levar a pizza e colocar por uns 15 minutos, mais ou menos, tá? Depende muito do teu forno, mas é bom deixar ela ficar bem douradinha, porque que nem eu disse para vocês, a massa, ela fica um pouco mole. Vocês vão ver na hora que eu vou tirar, fica um pouco difícil de tirar, lembra até uma omelete, mas no gosto não tem nada a ver com um omelete. Façam que vocês vão adorar. Então, levei a pizza pro forninho, deixei ela lá por, eu acho que foi uns 15 minutos. Podia ter ficado até um pouquinho mais, ter deixado ela dourar um pouco mais, tá? E aí vou colocar o meu recheio. O recheio fica da sua preferência, tá? Essa que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei tomate fatiado. Ó, eu vou primeiro que nem, olha como é difícil de desgrudar ela, né? Então, antes de eu colocar o recheio, eu já quis dar uma leve desgrudada com medo de que depois ela não saísse. Então, vocês podem fazer isso com muito cuidado, tá? Porque senão é perigoso desmontar a pizza inteira antes dela estar pronta. Aí, como eu estava falando para vocês, eu coloquei o tomate cru, mas para quem quiser também tirar a pele do tomate ou até fazer um molho de tomate, eu tenho a receita. Olha aqui nesse link, clique em cima e vê como eu tiro super fácil a pele do tomate. Nessa minha receita eu coloquei o tomate fatiado bem fininho e coloquei um queijo que eu compro aqui nos Estados Unidos, que já é o queijo misturado, queijo amarelo e queijo branco já todo raladinho. Por cima, só um pouquinho de orégano e nada de azeite, né, gente? Para dar uma segurada aí na onda das calorias. Mas quem quiser pode colocar azeite também. E leva de novo para o forno por mais uns 10 minutos até a pizza dar uma gratinada. Olha aí ela saindo. Ficou muito boa. Eu aconselho muito vocês a fazerem essa pizza, que vale muito a pena, viu? Então, depois vou mostrar para vocês com o restante da massa. Lembra que eu dividi a pizza em dois pedaços, né? Esse primeiro pedaço eu fiz no forno e o outro eu fiz na frigideira. Então, eu quero mostrar para vocês os dois jeitos. Esse aí tá visto e tá resolvido, né? A pizza de massa de couve-flor feita no forno. Agora, o outro a outra parte da pizza, que deu dois pedaços, eu vou colocar na frigideira. Como a frigideira, o forno é mais direto, o fogo é mais direto ali por baixo, eu achei melhor dar uma espreadinha de azeite. Mas eu acho que sai muito azeite mesmo na hora que espreia, então eu dou uma secadinha, né, para não contar muitas calorias aí que a gente não precisa. E vamos colocar a massa de pizza. O processo é igualzinho ao que eu fiz no forno. Coloquei a massa ali no meio, fui apertando, comecei com a colher e depois fui com a mão, apertando do meio para as pontas, da mesma maneira que eu fiz para colocá-la ali no forno, tá? Eu tento deixar uma superfície fininha também, para se ficar muito alta, aí ela vai ficar mais mole ainda, não vai dar aquela crostinha de pizza, né? Então eu apertei bem ela e levei ela pro forno, desculpa, pro fogão, porque essa a gente tá fazendo aí na frigideira, né? Na verdade, na frigideira ela fica pronta mais rápido do que no forno, mas eu acho que ela fica um pouquinho mais molinha. Eu prefiro fazer ela ali no forno mesmo, tá? Eu deixei ela assar bem de um lado e depois virei, porque eu achei que ela não estava assando direito na parte de cima. Então eu virei para assar dos dois lados e só depois que eu coloquei o recheio. Confesso para vocês que para virar
não é a coisa mais fácil. Tem que ter um pouquinho de cuidado, mesmo que a massa fica bem molinha, tá? Mas com jeitinho a gente consegue virar. Ó lá, virei ela e agora do mesmo jeito. O recheio eu tenho, a cobertura, na verdade, eu tenho feito sempre com as mesmas coisas. Então aqui também eu coloquei o tomate, o queijo ralado e o orégano. Antes de eu colocar os ingredientes, eu apertei um pouquinho a massa, né? Porque eu achei que ela ficou um pouquinho grossinha e eu queria que ficasse uma massa fininha de pizza, não parecendo assim uma omelete, né? Aí coloquei o tomate, coloquei o queijo e dei uma tampadinha. Nesse ponto, a hora que tiver derretendo, quem quiser pode colocar um pouquinho do requeijão. Se vocês quiserem, olha, eu tenho esse creme de ricota que parece um requeijão, clica aí em cima e vê como é que faz, tá? Então, voltando para a pizza, depois que o queijo derreteu, é só tirar e comer. Essa aí eu tava fazendo para minha janta, então eu fiz um pouquinho de salada do lado para acompanhar e vou colocar a minha pizza. E falando para vocês, né? Não parece omelete, mas não é, tá? Não lembra uma omelete. Olha que delícia, ficou muito bom. Aconselho vocês a fazerem. Quem gostou, dá um like na minha receita, se inscreva no canal e entra lá no site sequifoods.com. Tchau e até a próxima, tá?